Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Legulan. Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, Legulan. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, um sábado de paz, de tranquilidade, de prosperidade na presença do Eterno. Porque para isso foi feito o sábado. O sábado ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Eterno, ele disse a Moshe as seguintes palavras: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishor. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar, o dia de sábado. E não só tem uma vez não. Isso se estende por toda a Tanakh, até nos escritos na Tzarim, né? Ou seja, no Novo Testamento, no Velho Testamento está lá, no Velho Testamento está lá, no Novo Testamento está lá, né? O sábado ele não foi abolido. O que foi abolido foi os sacrifícios, mas os mandamentos continuam o mesmo porque antes de entregar a Torá, os mandamentos, né, já existiam homens que sacrificavam ao Eterno: Abraão, Jacó, Isaac. Então a prática dos sacrifícios começou lá no Éden, né? A Hesed, a benignidade, o que chamam de graça, né, do Eterno, não foi no madeiro com Yeshua, né? Yeshua ali fundamentou, né, consumou, mas a bondade, a Hesed, né, o que chamam de graça, né, que graça é uma palavra pagã, começou lá no Éden, quando o Eterno sacrificou um animal para que Adão e Eva continuassem vivendo. E aí ele fez roupas, né? E isso aí tem um mistério muito grande, né? Porque será que a cor de Adão era âmbar? E aí é quando o Eterno dá peles para o homem, igual a peles de animais? É um tema bem interessante. Eu falo alguma coisa sobre isso, né? Num vídeo eu acho que é reptilianos, se eu não me engano. Não é reptilianos não. É reptilianos, sim, é reptilianos. Então vamos para a porção de hoje, né? Que isso aí que eu falei tudo, não é assunto da porção. A porção de hoje vai errar, né? É a 14ª, está no livro de Shemot, né? Ou seja, um livro de Êxodo, né? Vamos aqui Torá, a Parashá da Torá desta semana, né? Vai errar, livro de Shemot, ou seja, Êxodo, de 6:2 a 9:35. E a Haftará é Yehezkel, né? 28, 25, 29 e 21. E a Brit Hadashah fica em Romiá, né? 9, 14 a 17. E Corinthian Beit Or, né? Cartas de Coríntios, a Casa de Coríntios, 6, 1, 7, 16. Gente, essa porção ela é um pouco extensa, entendeu? Então o vídeo, já vou avisando que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então você pode dividir aí como quiser, né? Você está no canal Perfeita Ordem, o meu nome é Berg Moraes e vamos estudar um pouquinho a palavra do Eterno, que é o que nós fazemos todo ano. Estudamos as Parashá, quando termina a gente começa tudo de novo. E cada vez que a gente estuda, a gente aprende muito mais. O Eterno nos dá proteção, segurança, né, tranquilidade, bem-estar, prosperidade, felicidade, paz e mais benevolência. Então vamos para o texto. Vamos para o texto. A Parashá é Vayerá, tá? Então, Vayerdavá Elohim El Moshe Vayomer Elav Ani Adonai. Gente, traz a palavra Yahweh, tá? Deixa eu ver se eu mostrar aqui a palavra, tá vendo? Yahweh, aqui, tá vendo a palavra Yahweh, aqui, Yahweh, certo?
Tá? Yahweh, tudo bem, mas assim, não gosto de usar Yahweh como se fosse o nome do Eterno. Eu prefiro falar Adonai, Avinu, Eterno, Yud He Vav He, que é o tetragrama, e por aí vai. Porque Yahweh depois vem Yahvé, e Jeová, né? Ou seja, são derivadas. Então, hablou Adonai, ou apareceu Adonai a Moshe, dizendo: Eu sou Adonai, Yud He Vav He. Aqui, certo? Vamos ver se vocês veem aqui. Yud He Vav He. Ok. Apareceu aqui. Yud He. É porque tá ao contrário aí, né? Vocês vão ver ao contrário. Yud He Vav He. Vamos lá. E apareci, aí vem a palavra, né, da Parashá, e apareci, né, ou seja, vai errar el Avraham, el Isaac, et Yaakov, ve'el Yaakov, ve'el Shaddai, Ushemi Adonai lo nodat, Lahem. Ou seja, aparecia Abraão, a Isaac e Jacob como El Shaddai. Por mi nombre, Adonai não me hice conhecer a eles. Ou seja, eu não me fiz conhecer a eles pelo meu nome. Com eles, eu estabeleci mi Brit aliança, para dar-lhes la tierra de Canaã, la tierra donde eles peregrinaram e foram estrangeiros. Vegan, Hakimot, et Brit Otan Latet, Lahem, et Ret, Canaã, et Ret, Megurichem, Asher Garuva, Adamas, Io Reshema, el gemido de los Ben Israel, Shema, ouvi, Shema, tem até o Shema de Israel, né? Ouve Israel. A quienes los Mitzri tiene el esclavitud y recortado mi Brit, minha aliança, ele lembrou. Vegani shemati et naakat benei Israel asher mitraim naadvidim otam veatzkok et Brit. Veatzkok. Por lo tanto, habla a los Ben Israel, yo soy Adonai, yo los libraré del trabajo gravoso de los Mitzrim, los rescataré de la esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Lahem, Emo, Libnei, Israel, Ani, Adonai, Vehotzet, Etchem, Mitchat, Sivlot, Mitraim, Vehitzalt, Etchem, Meavodatam, Vegaim, Etchem, Bisro, Netuia, Uvishfatim, Gedolim. Vamos lá. O Eterno aparece a Moshe, né, e diz: ó, tu vai. Aí vai começar um negócio bacana aqui. Eu los tomaré como mi pueblo, eu serei su Elohim, ustedes conocerán que eu sou Adonai,
quem los redimiu de la esclavitud de los Mitzrim. Não vou ler mais o texto em hebraico, tá? Só quando for necessário. Eu los traré a la tierra que juré dar de Abraão, Isaac e Jacob, e eu se las darei como herança, e eu sou Adonai. Eu sou Adonai. A gente está no 8. Calma aí, tá, gente? O negócio correu aqui. Então, Moshe dijo isto a los ben Israel, pero eles não chamaram porque tinha angústia de ruar. Eles não ouviram porque tinha angústia, né, dentro deles de mover. E a esclavitud era cruel. Hablou Adonai a Moshe dizendo: entra e diga a Paró, Mele de Mitzrayim, para que hoje sali a los ben Israel de su tierra. Hablou Moshe diante de Adonai dizendo: mira, los ben Israel não me ha escuchado, assim que como que escuchará Paró? E eu, quem sou incircunciso de lábios? Vamos lá, gente. Isso é uma questão muito, né? Moshe diz: eu sou incircunciso de lábios. Existem algumas hipóteses, né, ou linhas de pensamento para isso. Tá? Ele disse que é incircunciso. Ele viveu entre os dois povos. Ou seja, ele aprendeu o hebraico, a língua ivri, e aprendeu o egípcio, o Mitzrim, a língua dos Mitzrim. Depois ele sai e passa 40 anos em Midian. 40 anos é uma vida. Ele deve ter esquecido os dois idiomas, porque em Midian talvez não se fale o ivri, o hebraico, que era falado entre as tribos, dialetos. Então ele já começa a aprender uma terceira língua. Isso são hipóteses, tá? Eu não estou afirmando nada aqui, eu estou tentando entender por que Moshe disse: eu sou incircunciso. Ou seja, mas por que usar a palavra incircunciso? Aí algumas versões trazem: eu sou pesado de língua. Não, eu não estou apto. Né? O que ele quer dizer é o seguinte: eu não estou apto para isso. A circuncisão deixava o homem apto para ser povo, né? Porque isso foi determinado a Abraão, que todo homem fosse circuncidado, fizesse a Brit Milá, né? Circuncisão, aliança, Brit Milá, aliança da circuncisão, que é cortar o prepúcio, né, do órgão genital masculino. Então, eu sou incircunciso, que se encaixa mais que eu não estou apto para falar, né? Eu não tenho a qualificação. E aí vem também aquela linha de pensamento, né, da história de Paró, né, que eu já contei outras paraxá lá atrás. Vai lá na paraxá, vai errar lá atrás, tem mais 3, eu acho 3 paraxás lá para trás, 3 anos que eu conto essa história. Não vou contar, vai lá e assiste as outras, que é para aprender muito mais. Que é uma historinha que envolve Paró, Yetrô, Bilam e Iov. Não sabe quem são esses homens? Tá, eu vou paganizar o nome deles para você.
Faraó, Jetro, Balaão e Jó. E o quarto e o quinto personagem é Moisés. Vamos lá. Incircunciso de lábios. Vayedavá Moshe lifnei Adonai lemor reben Israel lo shemu elai ver yashmaini parou vaiani aral sefataim. Hablou Adonai a Moshe e Arão, né? E o Arão. E lhes deu ordens para los Bene Israel e para Paró, Melech de Mitzrayim, de sacar a los Bene Israel fuera de la tierra de Mitzrayim. Estos eram las cabeças de los arvots, padres, né? Los hijos de Reuven, el Bajor de Israel, eram Hanor, Pailu, Ezron e Carmi. Estas eram as mispachotes de Reuven, ou seja, descendentes. Os hijos de Shimeon eram Iemuel, Yamin, Erhad, Yahim, Zorá e Shaul, el hijo de uma mulher Kenani. Estas eram las mishpachot de Shimeon. Estos eram los hombres de los hijos de Levi, né? De acuerdo a sus matote tribos, gerações, Gerson, Kohat e Merari. E los anos de Jaim, anos de vida de Levi, foram 137 anos. Los hijos de Gershon foram Uvini e Shimi com sus mishpachot. Los hijos de Korat foram Amram, Itzha, Hebron e Uziel. E los anos de Jaim de Korat foram 133 anos. Los hijos de Merari foram Mahil e Mushi, ou Mahil e Mushi. Estas foram as mispachot de Levi de acordo a suas gerações. Arran tomou a Yohever, la hija de su Abba, como mulher. E esta concebeu a Moshe a los anos de Jaim de Arran, os anos de vida de Arran foram 132 anos. É interessante que ele tomou... caiu de novo aqui. Calma. Deixa eu voltar. Ele tomou a Yohever, filha, aí diz a hija de Suaba, hija, né? Ou seja, ela era irmã do pai dele, então ela era tia dele. Interessante é que a geração chega aqui, para em Levi. Depois de Levi, Moshe, de acordo com a ordenança do Eterno, ele continua contando a história. Ele não conta a geração das outras tribos, né? Estes foram os que hablaram com Paró, Melech de Mitzrayim. Ou seja, foram a comitiva que foi, né, conversar com o faraó.
para sacar los bene Israel de Mitzray. Estos son Moshe y Aarón. Sucedió un día que Adonai habló a Moshe en la tierra de Mitzray, né? Habló Adonai a Moshe diciendo, yo soy Adonai, habla a Paró, Melech de Mitzray, todo lo que yo te diré. Adonai, el Moshe lemó, Ani Adonai dava el Paró Melech. Habló Moshe delante de Adonai, mira, eu sou incircunciso de lábios, de novo, porque Paró habrá de escuchar-me, vai me escuchar, né? Habló Adonai a Moshe, eu te hecho Elohim para Paró, e Aarón, tu hermano, será tu navi. Ou seja, Moisés vai chegar na presença de Faraó como o próprio Elohim. Imagina. E Aarão como profeta, né? Como Navi, como profeta. Vamos lá. Hablarás todo lo que yo te ordene a Aarón, tu hermano, hablará a Paró para enviar a los bene Israel fora de la tierra, de sua terra. Ou seja, Arão se tornou porta-voz. Eu volverei duro e leve de Paró. Interessante é que aqui o Eterno diz assim, eu vou tornar duro o coração de Faraó. Mas ele só faz isso a partir da quinta, né, da quinta praga. Porque até então ele não diz, né, que nesta praga, nas 5 primeiras, ele endureceu o coração de Faraó. E multiplicarei mis sinales, né, e maravilhas em la tierra de Mitzrayim. Pero Paró não lo escuchará a ustedes, não escutarão vocês, né? Então, eu podrei mis manos sobre Mitzrayim e trarei mis ejércitos e mi pueblo, los ben Israel, saldrão de la tierra de Mitzrayim por grande juízos. Los Mitzrim conocerão que eu sou Adonai, né? Quando eu estenda minha mano sobre Mitzrayim e saque a los ben Israel de entre eles. Ou seja, o nome do Eterno é proclamado quando a gente faz juízo, como Abraão fez juízo, eu já expliquei isso aqui, quando nós fazemos juízos para o Eterno, né? Ou seja, adquirimos a causa do Eterno, aí o nome dele é proclamado. Agora, essa turminha que está aí, bando de religiosos, padres, pastores, né, que não sabem o que é isso, não fazem juízo, pelo contrário, enganam o povo, né, se alimentam, como o Yeshua disse, né, das casas das viúvas, o galardão deles já está pronto. Não estou julgando não, é a Torá quem diz, é o próprio Yeshua quem diz, né, o galardão de vocês já está pronto. Ficam enganando o povo. Isso não é fazer juízo ao nome do Eterno, né? Construir templos de pedras, isso não é fazer juízo ao nome do Eterno, não é fazer justiça, não é fazer justiça ao nome do Eterno. A gente faz justiça quando a gente é usado na causa, né? Quando eu me sacrifico para que o nome do Eterno seja proclamado, sem nada receber, digamos assim, de homens. Eu não espero nada de homens. Moshe e Aarón hicieron como Adonai ordenou a los hacer así, hicieron. Moshe tenía 80 anos, 80 anos, 80 anos. Porque às vezes quando eu vejo o CH aqui, tá, gente? Aí eu já vou pro hebraico, porque o hebraico, o CH na pronúncia tem som de R. E no espanhol o EX o é mudo, tá ok? Então me perdoem aí.
E Aharon 83, quando eles hablaram a parou. Hablou Adonai a Moshe e a Abraão e a Aharon, dizendo, né? Quando parou, hablé aos tentes, dizendo, hagam milagre, dá-lhe a Aharon que tome sua vara e lance-la delante de Paró e se volverá em serpente. Gente, essa parte aqui, né, a gente vai pular porque é aquela história, né, é aquela história lá da... Ele joga a serpente, ele joga a vara se torna em serpente, aí os magos fazem o mesmo com os encantamentos, né? Transformam duas varinhas dele, né, com os encantamentos em duas serpentes, só que as serpentes, a serpente de Moshe, né, a vara, ela devora as outras duas, ok? Vamos lá. E aí vem a primeira praga, certo? Vem a primeira praga. Versículo 15 do capítulo 7. Vaya donde parou em la mañana, quando ele vai à água, parece a ribeira de rio para confrontar-o. Toma em tu mano la vara que foi convertida em uma serpente, estende la tornará em sua mano. O estende hablará a ele. Adonai Elohim de los Hebreus, do Ivri, me enviou aos tendes dizendo, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Shalá et a mim veavodani. Em El Midbar, no deserto, Midbar, deserto. Pero estende hasta hora no escucha. Ele não vai escutar. Et a mim. Então vamos para o quê? Aí, o que acontece? O rio se transforma em sangue, né? Todo o Mitzrim, né? Cavaram poços e se transformava em sangue. E ficou difícil. Isso durou 7 dias. 7 dias sem água. Imagina. E o cara não tava nem aí. Aí os magos fizeram com os encantamentos lá, eles fizeram, né? Igual aí. Porque a água se tornou rio. O que é a Torá diz? A água se tornou sangue. Água. E aí Arão começou a tocar os poços, tudo quanto era de... E aí, mas a água que estava no pote ainda né, não se tornaram sangue, porque você vê que depois que o rio se transforma em sangue, os magos fazem o mesmo. Então quer dizer que a água que tinha no pote ainda não tinha se transformado em sangue. Digamos que eles se serviram dessa água, então 7 dias foi o suficiente para eles se servirem das águas que eles tinham, aí não conseguiram, né? Ou seja, os reservatórios, né? Porque aí os magos pegam água pura e fazem lá, bota o coloral lá e vira sangue também, né? Entendeu? Então, tocou do rio e tudo se transformou em sangue, não é bem isso que a Torá fala. Depois ele sai tocando os poços por onde, né? E aí, como as fontes são ligadas umas às outras, aí realmente toda a terra, né? Aí depois de eles consumirem toda a água que eles tinham, não tinham mais águas para beber, só tinha sangue.
E aí vem... Oh, gente, esse óculos já está ficando obsoleto. E los peces em água morirá el río. Herderá e los mistrim encontrarão que eles impossível beber de las águas del rio. Certo? Os peixes morreram. Ficaram sem peixe um bom tempo, né? Também. O negócio começou a ficar ruim. Moshe e Aarón hicieron conforme Adonai había ordenando. Ele levantou a vara e a vista de Faraó e seus serventes golpeou a água do rio e toda a água em el rio foi convertida em dan, né? Aí os peces morreram, né? Pero los magos de Mitzrim hicieron lo mismo com seus encantamentos, né? E aí todos os Mitzrim cavaram ao redor do rio por água para beber, porque não podiam beber a água do rio. 7 dias foram completados depois que Adonai havia golpeado o rio. Hablou Adonai a Moshe, vai a Faraó e dile, isto es lo que Adonai disse, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Se rehusas deixá-lo ir, lo golpearé todo tu território com rãs ou com ranas. Del rio brotará ranas abundantemente e elas subirão e entrarão em tu casa, e entrarão em tua habitação, subirão e entrarão em tu casas, e subirão e tu cama, elas entrarão em las casas de tus sirvientes e de tu pueblo, e irão dentro de tus hornos e em tus tazones de amassar. Las ranas treparão sobre ti, tu pueblo e tus serventes. E aí, né, Aarón estendeu sua mão sobre as águas de Mitzray e as ranas subiram e cobriram a terra de Mitzray. Rã, você sabe lá, né, que tem um capetazinho lá no Egito, né, que tem a cabeça de rã, né? Eu não lembro o nome dele agora, tá? Então, era uma divindade, né? E a divindade começou a fazer bagaça no Mitzray, no Egito. A divindade deles, né? Lemou parou a Moshe e a Aarón e dijo, presente tefilá para Adonai para que retire las ranas de mí y mi pueblo, e eu deixaré ir a pueblo para apresentar corban a Adonai. Ou seja, façam tefilá, orem por mim, né, para que tire a rã, e eu deixarei vocês fazerem sacrifícios, corban, sacrifícios no Midbar, no deserto. Parou le Moshe, aí vem um textinho para ele. Moshe dijo a Faraó, explique-me a mim quando devo hacer tefilá por ustedes, sus serventes, e su pueblo, para que sejam destruídas as ranas de sua casa e de la solo permaneceram em rio, e que elas solo permaneçam em rio. Ele falou, será segundo sua palavra, para que veja que não há nenhum como Elohim. Veja que o texto aqui não traz um pedacinho que tem nas outras Bíblias, porque Faraó diz amanhã, e aqui não tem. Aí o Moshe diz logo, não sei se cortaram, né? Moshe diz logo, será segundo a tua palavra, para você saber que Elohim é Elohim vivo, que Adonai é Elohim vivo. Moshe e Aarón se foram na presença de Paró, e Moshe clamou a Adonai acerca de las ranas, e ele havia traído para Paró. E aí aconteceu o que? Eles las recolheram, eles montones, e la tierra hedia de novo. Ou seja, quando as rãs morreram, né, eles recolheram os montões de rãs e ferdia, ficaram podres. Agora, gente, não era rãzinha não. Eu acredito, tá, que não era rãzinha não, era gia. Desse tamanho assim, aquele negócio grande, né? Para mim é de todo tamanho, né? Daquelas que pulam e daquelas que
Entonces los magos disseram a Paró. Los magos trataram com suas artes secretas de produzir piolhos, pero não. Peraí, aqui. E aí vem a praga dos piolhos agora. Habló Adonai a Moshe, dile a Arão, estende tu vara com tu mano e golpea el polvo del suelo. Se converterá em piojos em toda a terra de Mitzray, o pó da terra. E eles bateu, né? Agora veja que essas pragas, água, terra, né? Até agora não foi Moshe que fez, foi Arão. Mas por quê? Né? Por quê? A gente chega lá na frente e a gente vai dizer. Não sei nem nessa paraxá que eu vou dizer o porquê. E aí aconteceu, né? O pó da terra virou piolho. Os magos trataram com suas artes secretas de produzir piolhos, pero não puderam. Havia piolhos em la gente e animais. Aí eles chegam, essa arte aí é coisa de Elohim. Então os magos disseram a Paró, este é o dedo de Elohim. Pero Paró foi vuelto del duro de leve. Olha, Faraó foi duro de leve. É a terceira praga. Ele foi duro de leve. Não é o Eterno que está fazendo ele duro de leve. Vamos entender, tá? Vamos sair por aí falando besteira. Nem escutando besteira e engolindo profetada de líder religioso. Eu estou aqui para impor nada a ninguém. Eu não imponho nada a ninguém. Eles lá dizem, ou você come o pãozinho com vinhozinho e paga o Google, ou você não está fora. Está fora dos planos. Impõe tudo. É imposição, é escravidão. Escravitude. Vamos lá. Vamos terminar, né? Habló Adonai a Moshe, levántate temprano en la mañana delante de Paró cuando él salga a agua y dile, aquí está lo que Adonai dije. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. De lo contrario, si lo dejas salir a mi pueblo, yo mandaré enjambres de insectos sobre ti, tus sirvientes de tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los Mizrim entrarán llenas de enjambres de insectos y asimismo la tierra donde están el pie. Tá, gente? Enxame de insetos. Enjambre de insetos, ou seja, voa. Então, o que é que a gente pode tirar aí? Foi só mosca? Foram só moscas? Será que não foi barata também? E outros insetos que voam? Eu pensei em escorpião, mas acredito que não, né? Porque como ele diz enxames, né? Aí fica bem 22, agora eu vou para o 23/9. E eu poderei divisão. E agora o Eterno diz o seguinte, veja só. Eu gosto dessa palavra, né? Cadê ela? Aqui. Vesanti pedut bien a mim uveim amecha lemacha iaie haot hazé. Eu poderei divisão, redenção entre mi pueblo e los pueblos. E mañana esta será ensinada, né? E la casa de Paró e dentro de todas as casas de sus serventes los insectos arruinaram a terra inteira de Mitzrayim. Paró mandou alamar Moshe e Aharon e dijo, vai e ofrendam para su Elohim aqui lá em la terra de Egito.
Habló Moshe, no es justo para nosotros hacer eso, porque el animal del Corban para Adonai es abominación para los Mitzrim. Nos apedrearam, né? Nos apedrearam hasta la muerte los Mitzrim, si delante de sus propios ojos ofrendamos lo que é considerado uma abominação. Se a gente fizer sacrifício aqui, os caras vão apedrejar a gente, não pode, tem que ser no deserto, né? E aí, Faraó, nós outros iremos em jornada de 3 dias, né? Eles dizem. Por el Midbar, deserto, e apresentaremos ofrenda para Adonai, nuestro Elohim, como Ele nos ha ordenado a nosotros. Paró dijo, yo los dejaré ir para que puedan ofrendar para Adonai su Elohim, el Midbar, solo que no irão lejos, presente tefilá por mim. Ou seja, quando chegar lá, façam tefilá por mim. Moshe dijo, está bien, yo me iré de ustedes y presentaré tefilá para ti, Adonai. Farei oração a Adonai por ti. Assim, mañana los enjambres de insectos dejaron a Paró, sus sirvientes y su pueblo. Solo que este seguro de Paró deje de julgar con el pueblo, con impedirlos de ir e ofrendar para Adonai. Ou seja, ele mudou de ideia, não deixou ir. Moshe dijo a Faraó e apresentou tefilá para Adonai. Isso, né? Lo que Moshe havia pedido, ele removeu os enjambres de insectos, né? Moshe vai, né? Pronto. Aí vem o capítulo 9. Habló Adonai a Moshe, vai a Faraó, dizendo, esto es lo que Adonai, ele Elohim de los hebreus, disse, deixa salir a mi pueblo para que me sirva, né? Se rehusas deixá-los ir, persistem em deter-los, la mano de Adonai estará sobre tu ganado y los campos sobre los caballos, asnos, camelos, reses e rebanhos. Habrá uma muito grave pestilência. Ou seja, aí vem a doença nos animais, certo? Quarta praga, né? Dividiu Adonai el ganado, aí vem, né, a palavrinha de novo, né? Aqui, ó. Veriflá era a palavrinha que eu queria dizer, né? Veriflá Adonai beim mikne Israel uveim mikne Mitzrayim velo yamut mikol livnei, né? Ou seja, dividiu, o negócio está com vontade própria aqui, né? Perdão. Dividiu Adonai el ganado de Mitzrayim, né? E los campos, o gado de Mitzrayim e o gado de Israel. Nada de los que pertencem a los Bene Israel morrerá. Para que você saiba que Adonai é Elohim, né? Aí ele faz isso aí. Então, fijou Adonai um tempo para isto, dizendo, mañana Adonai hará isto em la tierra, ou seja, disse o tempo que ia acontecer. Isso Adonai, el dia seguinte que todos os animais de cria de los Mitzrim murieron, pero nenhum de los animales pertencentes a los Bene Israel morreu. Pessoal, preste atenção. Lembra que Yosef
enriqueceu a terra do Egito, do Mitzrayim. Agora, essa riqueza vai toda para Israel, né? Mas o Egito ele vai ficar arrasado para que os outros povos conheçam que o Eterno é um Elohim vivo, né? Que Adonai é Elohim vivo, que Yud He Vav He é Elohim vivo, e não há outro igual a ele, certo? Então vamos lá. Faraó vio que nenhum de los animales de los Ben Israel murió. Sin embargo, mas el leve de Faraó se endureció y él no dejó ir al pueblo. Dejó ir al pueblo. Ou seja, Faraó, o coração de Faraó se endureceu. Não é o Eterno que está endurecendo, não. Essa é a quinta praga. Quinta, rio, insetos, né, mosquitos e animais. Quinta, isso. Habló Adonai a Moshe e Aaron, tome punhados de cenizas, né, del horno e que Moshe los lance em aire de los chamai. Veja que agora é Moshe quem está fazendo as pragas, não é mais Aarão. Por quê? O que é que o pensamento, ou a linha de pensamento judaica diz? Que as 5 primeiras pragas, né, Moshe não podia se comportar contra elas, porque quando ele era novinho, dependeu de todos eles, né? Dependeu da terra, dependeu da água, né? Dependeu dos animais, né? Ou seja, nenhum desses seres fizeram mal a Moisés quando ele era novinho e estava ali na cesta, no rio, certo? Mas agora, Moshe joga cinza para o ar e isso vai se tornar bolhas, úlceras neles, ou machina. E eu acho que foi tormenta mesmo. Se converterá em povo fino sobre toda a terra de Mitzrayim e produzirá lagas, ou seja, chagas com feridas em los homens e bestias por todo Mitzrayim. Ou seja, até os animais também, os que escaparam. Assim que eles colheram cinza de horno, se pararam delante de Faraó, e era na frente de Faraó, né? Na frente de Paró, né? De Faraó. Eu fiquei aonde Faraó e las tiraram al aire e se convirtieron em lagas infecciosas sobre ambos homens e bestias. Los magos não puderam ni parece em la presença de Moshe a causa de las lagas que estavam em eles, como também em los outros mitrinhos. Ou seja, os caras nem, os magos nem há quem diga que eles morreram disso aqui, nem apareceram diante, né, de Faraó porque estavam todos cheios de feridas, né? Volviu Adonai Faraó duro de leve. Agora é a sexta praga, certo? Aí volviu Adonai a Faraó duro de leve. Ou seja, o Faraó deu 5 pragas para ele se arrepender. Por conta própria, ele não se arrependeu. Ele não amoleceu. Então agora eu é quem vou endurecer o coração dele. Certo? Eu é quem vou endurecer o coração dele. Volvió Adonai a Faraó duro de leve e no los escuchó. Eles, assim como Adonai havia hablado a Moshe. Habló Adonai a Moshe, levántate temprano en la mañana delante de Faraó, diciendo, aquí está lo que Adonai dice, deja salir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez eu enviarei mis plagas sobre tu leve e sobre tu Evadim e sobre tu pueblo.
para que conozcas que no hay uno igual como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mis manos y lo golpearé a ustedes y su pueblo con pestilencia para que sean contados de la faz de la tierra. Pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos para mostrarles el poder de mis nombres en toda la tierra. Mañana, alrededor de esta hora, eu causarei uma tormenta del granizo. Ou seja, eu vou atingir o teu coração, o teu leve. O cara olhou, nunca viu aquilo. Fogo, saraiva, gelo, granizo e fogo ao mesmo tempo. O que é isso? Foi no coração do cara, né? Cairá sobre todo homem, animal, e se encontre em el campo, e que não haya sido traído à casa de e morirão. Peraí, os animais sofreram pestes, né? Já teve praga em cima dos animais. Alguns escaparam, outros compraram outros, né? E aí o Egito era riquíssimo, né? Eles compraram outros, e aí está dizendo, ó, o animal que tiver no campo, quem tiver no campo, o servo vai morrer. Entre os servos de Faraó e el que temió a palavra de Adonai, los hizo ruir com sus siervos e crias para que escaparam hacia dentro de las casas, né? Pero aqueles que não guardaram a palavra de Adonai, a palavra deixa eu ler o texto em hebraico, que ele é muito bonito, né? Hayere et davar. Davar, a palavra, davar. Adonai meavdei parou renis et avadav veet miknehu ele rabatim. Ok, vamos lá. Hablou Adonai a Moshe, ou seja, quem guardou os animais escapou, quem não guardou se ferrou. Hablou Adonai a Moshe, estende tu manos hacia en Shamaim para que haya granizo caindo sobre el pueblo, el pueblo. Vai acabar. Vamos chegar no finzinho, estamos no finzinho. Animales e sobre todo lo que crean en lo campo por toda la tierra. 53 e 22. Vamos terminando de hora. Tá pertinho já, acabou. Moshe estendeu sua vara e ele chamai, ele céus, e Adonai mandou truenos, granizos e fogo, corrió hacia la tierra. Adonai hizo cair granizo sobre toda la tierra de Mitzrayim. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo muy doloroso, cual nunca hubo en toda la tierra de Mitzrayim desde que se hizo nação. Desde que se tornou nação, que tinha povo lá, nunca aconteceu isso. El granizo golpeou toda a tierra de Mitzrayim, todo el campo, ambos hombres y bestias, y el granizo golpeou toda a planta que crescia en el campo, y quebrou a todo Etz ali. Unicamente en la tierra de Goshen, donde estaban los Ben Israel, no hubo granizo, não caiu granizo. Faraó mandou alamar a Moshe e a Aarón, dizendo, eu ha pecado esta vez, Adonai é tzadiki, é justo, mi pueblo e eu somos malvados, né? Alga tefilá para Adonai, para que cessem los truenos de Elohim e los granizo, e eu los dejarei, os tendes não se detendrão, mas Moshe lhe dijo a ele,
Tan pronto como me haya ido fuera de la ciudad, extenderé mis manos y Adonai, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que puedas saber que la tierra pertence a Adonai. Ou seja, estava caindo granizo quando Moshe e Arão foram lá no palácio, né? Mas não atingia eles. Vamos lá. El lino e la cabada foram arruinados, ou seja, o linho e a cevada foram arruinados, porque la cevada estava madura e el lino em capullos, pero el trigo e el centeno não foram arruinados porque espigam mais tarde. Eles não tinham espigo ainda, né? Centeno é um tipo de trigo vermelho, é um trigo, digamos, de uma qualidade, né, menor. Eles eram cultivados lá no Oriente, tá? Ele era avermelhado e ele não saía muito bem da casca. Eles usavam para fazer lehem, fazer pão. Moshe saiu da cidade de Faraó e estendeu sua mão a Adonai, e a tormenta e o granizo terminaram e a lluvia cessou, né, de verter-se sobre a terra. Quando Faraó viu que a lluvia, granizo e tormenta havia terminado, pecou aún mais por volver-se del duro leve, ele e seus servos. E ele, leve de Faraó, foi endurecido, né? E ele não deixou sair a los Ben Israel, assim como Adonai havia hablado a Moshe. Ok? Terminamos aqui, aí, né, a Parashá, ela vai até o 10, né, isso. Ela vai até o 9:35, né? Eu li até mais um pouquinho. Peraí, 9:35. É isso mesmo. O último versículo é 35. Gente, essa história é proibida de ser contada no Egito. Imagina. É proibida a Bíblia lá no Egito, né? A Torá é proibida lá em países muçulmanos, para que o povo não reconheça que o Elohim de Israel é o dono de tudo, mas sim Alá, que é uma outra visão, né? Uma outra visão. Esse Alá não é o Elohim de Israel, né? É diferente. Ele trabalha, né, não em prol do povo de Israel, mas sim em prol do muçulmano, certo? Estendi um pouquinho, porque eu queria ler todas as pragas, né, para que você entenda, né? E o que é que nós tiramos daí? Né? Que a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, o Eterno tem poder para fazer o que bem entender, porque Ele é fiel a palavra dele. Ele não é fiel a você não, como a mulher canta lá não. É fiel a mentira, ela está mentindo. O Eterno não é fiel a ninguém. Ele é fiel à palavra dele. Agora, se você cumprir mandamento, você se aproxima da vontade do Eterno e aí a fidelidade do Eterno lhe alcança. Entendeu? Fidelidade. Se você cumprir a palavra dele, a fidelidade do Eterno lhe alcança. Mas se não for assim, né? Tem esse negócio de dizer, ele prometeu, ele vai fazer. Ele prometeu, ele vai fazer. Prometeu o quê? Prometeu nada. Te prometeu nada. Te converte, faz chuvar. Se vocês se chegarem a mim, eu me chego a vocês. Mas o cristianismo inverteu, né?
o Eterno se chega a gente, aí a gente se chega a Ele. Assim, vamos terminar, né? Já passou de 1 hora. Vamos, né, recitar Birkat Kohanim e terminar a Parashá de hoje. Yivarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itzah Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Gente, são palavras em hebraico, eu não estou dizendo nada contra ninguém aqui, eu simplesmente estou recitando a Birkat Kohanim, ou seja, a bênção sacerdotal. Ela está lá em Números 6, 22 a 25, 26, certo? Vai lá e lê, eu não vou dizer ela aqui. Estou tentando criar em você curiosidade, capacidade de questionar, que a humanidade perdeu a capacidade de questionar. Vedetut et haimet, vehaimet techaher et her, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Emitzei Hashem, e se assim o Eterno permitir, estaremos aqui com mais um vídeo, né? Ensinando, compartilhando, né? Aprendendo a palavra do Eterno. E Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Esse é o significado de Amém. Um Shabbat Shalom a todos, um ótimo descanso, né? Como o povo chama final de semana. Realmente o Shabbat é final de semana, mas o domingo é começo de semana, é um Shavua Tov. Um Shabbat Shalom a todos e um Shavua Tov, uma boa semana, né? Que se entra aí a todos. Podia falar de um momento que nós estamos vivendo hoje, momentos difíceis, mas se prepare, porque as coisas vão começar a acontecer e o dia de Adonai está próximo. O dia do Eterno está próximo. E aquele dia vai ser dia de terror. Mas não para a gente que cumpre o mandamento. Dia de terror para eles, né, que tentaram tomar o reino à força. Shabbat Shalom a todos e até breve. Hasta la vista!